Bom dia, amados irmãos e irmãs, queridos casais. Nós vamos continuar a nossa comunhão da palavra do Senhor. Ontem nós vimos que a expectativa do Senhor para os casais é que sejam um. Não é uma questão de nós termos ou não termos problemas entre nós, ou uma questão se nós estamos vivendo bem. O que o Senhor deseja é que nós sejamos um. Porque essa unidade no Senhor vai trazer uma realidade divina em nossas vidas. Isso vai fazer com que a expressão de Deus possa criar o domínio e o senhorio nas pessoas ao nosso redor. Nós precisamos ver como nós somos importantes para o Senhor. E precisamos saber de uma coisa, que Cristo morreu na cruz, não somente para nos libertar, para nos salvar, por causa da questão dos nossos pecados. Cristo morreu na cruz para nos fazer um. Essa realidade é para a vida da igreja e é muito mais realidade para o casal. Então, toda vez que tiverem um problema entre si, lembrem-se disso. E lembre isso, um deve lembrar o outro. Cristo morreu na cruz para nos tornar um. Tá certo? Isso vai fazer com que a obra redentora de Cristo tenha uma influência, né? Um poder muito grande no nosso relacionamento. E hoje o que o Senhor está fazendo e o que o Senhor quer de nós, nesses momentos que antecedem a volta dele, é que nós possamos ter uma realidade de vida. No que diz respeito às verdades, às doutrinas, né? Nós podemos dizer que muito já foi revelado. E, de acordo com o apóstolo João, na sua primeira epístola, ele fala, né, que nós devemos amar de fato, né, de verdade e fato, não de palavra e língua. Não é o que nós ficamos falando, mas é o que nós estamos vivendo. E essa é uma realidade que 1 Pedro também nos mostra. Eu vou antes de entrar em 1 Pedro capítulo 3, eu vou citar algumas porções de 1 Pedro capítulo 2. Tá? Para quê? Para que nós possamos ver a abordagem que Pedro dá a respeito do poder e a influência do nosso viver. Não é uma questão de nossas palavras, mas é o poder do nosso viver, certo? E esse poder desse nosso viver não deve simplesmente ter como origem uma pessoa. Como nós estamos tendo aqui uma comunhão de casais, nós queremos enfatizar que é pelo fato de haver essa unidade e esse poder, é que o nosso viver diário, seja no trabalho, seja em casa, seja na escola, em qualquer lugar, vai exercer uma influência positiva, muito grande sobre as pessoas ao nosso redor. Se lembra o Senhor Jesus, ali em Mateus, ele fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. A luz é algo que se vê, o sal é algo que não se vê, mas todos sentem, correto? Então, o nosso viver tem uma parte visível, que é ligado à luz, e tem uma parte invisível, que é ligado ao sal. Por quê? Porque a nossa presença dá um sabor especial, influencia as pessoas. Correto? Bom, vamos ver
1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Tá bem? 1 Pedro, capítulo 2, aliás, versículos 11 e 12, melhor. Tá bem? Então, diz o seguinte: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. E diz assim ainda no versículo 12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, certo? Aqui diz, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Aqui fala de um viver. Observe, se nós aplicarmos isso para o casal ou para um dos cônjuges no seu viver diário. Aqui diz assim, versículo 12, mantendo exemplar o vosso procedimento. Então, aqui ele diz que não é o que você está falando. Todos estão observando o seu procedimento. Como você se comporta. Certo? Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Isto é, no nosso viver diário, certo? No contato com as pessoas. E aqui diz ainda, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores. Estamos vivendo no meio em que as pessoas falam mal de nós. Tá certo? Então, principalmente nós devemos nos preparar agora, porque daqui para frente, nós sabemos, nesse mundo cheio de ideologias, cada vez irão falar mais mal de nós. Por quê? Porque nós seguimos a palavra de Deus e nós não seguimos as ideologias desse mundo. E aqui diz ainda, olha só, naquilo que falam contra vós como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras. Falam mal, porque todo mundo fala mal. Mas daí aqui diz que eles estão observando. E conseguem observar, observando-vos em vossas boas obras. Mas todo mundo fala mal deles. Mas olha como eles vivem. Olha como é a família deles. Olha como é o relacionamento deles, marido e mulher. Olha o relacionamento deles, pais e filhos. Todos falam mal contra eles, mas olha para eles. E aqui diz, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Tá certo? As pessoas vão dizer, quando o Senhor vier, vão glorificar a Deus. Tá vendo aqui? Quando o Senhor alcançar, eles vão glorificar a Deus. Então, nós podemos ver Pedro dando uma ênfase muito grande para essa realidade. Se nós, como casal, temos essa percepção e vemos a importância da nossa unidade para que nosso viver seja uma expressão de Deus, mas é um viver resultado de nós sermos um. Correto? Não é um viver segundo esse mundo, não é um viver segundo o modelo desse mundo, é um viver segundo Deus. Não é um viver segundo a vã maneira de vida, o fútil procedimento que nossos pais nos legaram. É um procedimento, é um viver em Deus. Quer dizer, todos vão, ao redor as pessoas vão falar mal, mas as pessoas vão observar as nossas boas obras e vão falar, não é assim. E aí vai chegar o dia que eles dirão, né? Glória a Deus por essas pessoas, certo? Isto é, nós sermos bênção para as pessoas que estão à nossa volta. Lembre-se, amados casais, Deus nos uniu. Não é somente por causa de nós dois, é para que o casal seja uma bênção. Tá? Essa é a visão que devemos ter da nossa família. Isso aqui, por exemplo, eu e minha esposa, nós devemos ter essa percepção. Deus nos uniu
para nós sermos uma bênção para as pessoas. Amém? Bom, vamos continuar aqui, vendo mais alguns pontos ligados a isso. Olha só agora os versículos 13 até 17. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano. Então aqui fala que nós vivemos numa sociedade onde há um governo, não é isso? E aqui também nos mostra que nós devemos ser bons cidadãos por causa do Senhor. Correto? Quando houve perseguição aos cristãos na China comunista, houve momentos de muita perseguição. Os cristãos eram os melhores cidadãos. Esse era o testemunho deles. Eles eram perseguidos, mas as pessoas observavam, eles não merecem ser perseguidos. Eles obedeciam às leis, claro. O governo proibia a adoração a Deus, isso eles não se sujeitavam. Né? Por quê? Porque o Senhor é autoridade suprema, certo? Acima de toda autoridade está Deus. Né? E a palavra de Deus, né, é autoridade, o Senhor é autoridade máxima. Então aqui diz assim, né? Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem. Isso mostra aqui uma autoridade, né, dentro de uma linha adequada. Por quê? Porque é para castigo dos malfeitores e é para louvor dos que praticam o bem. Olha só, agora preste atenção, versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Olha de novo a questão da prática, a questão do viver, do impacto do nosso viver, da importância do nosso viver. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Isto é, nós não vamos calar as pessoas discutindo com elas. Nós vamos calar com as pessoas com o nosso testemunho. Está vendo esse princípio? Nós já vimos esses versículos, né? Aqueles anteriores, agora, quando fala sobre a questão de estar debaixo de um governo, ter essa atitude. E aqui diz de uma maneira muito clara, porque assim é a vontade de Deus. Compreenderam? Senhor, estão me atacando. Viva e emudeça. Não é discuta e eu os emudeça. Não. Viva um testemunho e venha emudecê-los. Porque é o Senhor que vai fazer isso. Compreendeu? Porque pelo fato de nós termos tal viver, as pessoas serão emudecidas, esses que nos atacam. Versículo 16. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. De novo, aqui mostra um viver. Vivendo como servos de Deus. Olha a importância da unidade do casal. Se não há unidade no casal, não há como viver como servos de Deus. Viver como servos de Deus significa que as pessoas verão algo em nossa vida. Eles verão. Esses aqui são pessoas que temem a Deus e servem a Deus. Correto? Isso não é glória para Deus? As pessoas podem falar muitas coisas, mas a nossa vida é assim. Nós vivemos como servos de Deus. Isso é uma diretriz, sabe? Para o nosso viver. Muitas vezes, né, marido e mulher discutem, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal, tal, tal. Daí tem uma pergunta que a gente deve
fazer. Se fizermos isso, nós estamos vivendo como servos de Deus ou não? Está vendo? Isso é uma coisa que influencia diretamente o viver dos dois. Tá bom? E o versículo 17, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Isso é a nossa atitude para com todos. Agora, vamos ver versículos 18, 19 e 20. O Pedro aqui, ele aborda as coisas, os diferentes aspectos da nossa vida, tá certo? Agora, fala no trabalho, certo? No trabalho. Versículo 18. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Esse aqui é um problema, né? Patrão bom, ao patrão bom, esse eu obedeço. Agora, patrão ruim, eu vou sabotá-lo, né? Eu vou fazer coisa contra isso aí. É isso que a palavra de Deus diz? Não. Aqui diz, servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. E olha o que diz o versículo 19. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Então o Senhor diz de uma maneira muito clara, vocês vão sofrer. Sofrerão perseguições, vocês terão patrões perversos. Agora, se Deus nos der um patrão bom, louvado seja Deus, né? A gente fica contente. Mas tem patrões perversos. Aqui diz, né? Isso é grato a Deus, né? Que alguém suporta tristeza, sofrendo injustamente por motivo de consciência para com Deus. Significa o quê? Eu faço isso aqui. Se pedem para eu fazer algo que não é adequado, eu não vou fazer. Pode me perseguir, mas isso eu não farei. Correto? Olha só, o versículo 20 diz o seguinte. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isto é grato a Deus. Todos nós passamos por situações semelhantes aqui, né? Ao que esse versículo diz. Mas esse versículo diz algo que deve realmente nos impressionar. Aqui diz, se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência. Quando eu pratico o bem, eu sou afligido, né? Eu sou percebido, eu vou diante do Senhor e eu choro diante do Senhor, eu clamo, olha o que Ele está fazendo para mim, Senhor, né? Olha o que Ele está fazendo e tal. E aqui diz assim, né? Os suportais com paciência. Isto é grato a Deus. Quer dizer que Deus está olhando você, né? Suportando, sendo paciente. Deus está olhando assim, bom. Mas eu estou sofrendo. Bom, eu estou alegre. Por quê? Porque nós estamos expressando a Deus. As pessoas no mundo nunca teriam tal reação. Mas aqui, nós temos uma reação diferente das pessoas do mundo. E Deus olha assim, puxa, que bom. Por quê? Porque você está me manifestando. Você está me expressando. Daí, quando você percebe isso, bom, Senhor, se você está alegre, também vou ficar alegre, né? Mas quando é que você vai me livrar disso aí? Calma. Vai chegar o dia, tá certo? Mas isso aqui, você vê a importância, novamente, do nosso viver. Daí chegamos no capítulo 3. Daí chegamos para dentro de casa agora. Daí relacionamento marido e mulher.
vê ali Pedro aqui, ele é muito prático, né? Mostra nas várias condições. Daí, quando ele chega em nossa casa, daí toca diretamente, né, os maridos e as esposas. Olha só, olha o que diz o capítulo 3, versículo 1. Mulheres, sede vós igualmente. Então, ele primeiro fala para as mulheres. Quando ele está falando igualmente, se refere àquelas porções que nós lemos, né? Está vendo? Então, não é uma coisa que ele está falando só para a mulher. Isso aqui é uma coisa ligada ao nosso viver. Agora, as coisas de casa, o que a mulher suporta e o que o marido suporta, são coisas diferentes. Não é verdade? São coisas diferentes. Aqui diz, sede vós igualmente submissos ao vosso próprio marido. E aí ele apresenta uma condição de sofrimento. Para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho. Preste atenção. Mulheres, vós igualmente, submissos ao vosso próprio marido. Então, diz assim, igualmente como vocês têm sofrido, têm sido submissos no trabalho, né? Na questão do governo, no dia a dia, na sociedade, mesmo sendo perseguidos, né? Vocês têm um viver adequado. Mulheres, igualmente, da mesma maneira, preste atenção que está falando para as irmãs no momento, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho. E aqui ele diz, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. E o versículo 2, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Aqui mostra que o viver da esposa influencia e causa impacto no marido que, aqui diz, não obedece à palavra. Que é a situação pior, não é isso? Aqui a mulher obedece à palavra, mas o marido não obedece à palavra. Olha o que diz a versão King James atualizada. Da mesma maneira, que maneira? Que a gente viu naqueles versículos anteriores, né? Esposas, cada uma de vós seja submissa ao vosso próprio marido, com o propósito de que, se algum deles ainda são contra a palavra, tá? A tradução do King James atualizada é mais forte, é mais contundente, porque na versão revista atualizada diz, não obedece à palavra. Aqui diz que ainda são contra a palavra, sejam convertidos. É um anseio de toda esposa crente, que com o marido que não é crente, o anseio da esposa é que o marido se converta. Né? Daí, como o marido vai converter? É com discussão? É com briga? Não, é com procedimento. Isso aqui é um princípio espiritual. Como nós vimos naqueles versículos anteriores, isso vale também para os maridos, entendeu? Compreende o que eu quero dizer? Porque esse princípio é válido. Porque é válido em toda a epístola de Pedro. Mas ele está falando aqui para as esposas, por quê? Observe, geralmente, porque marido é o chefe da família, quando o marido se converte, principalmente mais ali no passado, onde o homem tinha, né, bastante autoridade em casa, geralmente quando o marido converte, leva toda a família. Né? Agora, a mulher converter não quer dizer que leva a família toda. Por quê? Porque o marido aqui é contra. Compreendem? Mas aqui, então, ele está falando para a mulher, diz assim, olha, o que você tem que ter é procedimento. Sejam convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento de sua esposa. Esse princípio é válido
Porque também, observe, né? Eu não sei se vocês se lembram, em Efésios, tá? Efésios, capítulo 5, versículo 21. Esse versículo 21 precede, né? Vem antes do que, vem mais tarde do versículo 22 em diante, que fala de marido e mulher, do capítulo 6, versículo 1, que fala de filhos e pais, e de capítulo 6, versículo 5, de servos e senhores, mostrando, né, na questão de marido e mulher, mulher tem que ser submissa, pais e filhos têm que ser submissos, de servo e senhor, os servos devem ser submissos, mas o versículo 21 diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O que significa sujeitarmos uns aos outros no temor de Cristo? Isso quer dizer o quê? Nós temos a visão de que Cristo é a cabeça do corpo. Nós obedecemos a cabeça. E se a cabeça manda que eu me sujeite, eu me sujeito. Você entendeu? Porque isso aqui não é uma coisa judicial, isso é algo orgânico. Por exemplo, marido e esposa. A esposa conseguiu ver algo. O Senhor estava tentando revelar para o marido não estava conseguindo ver. Daí o Senhor revela para a esposa. Daí a esposa fala para o marido. E o marido, se ele tem uma percepção, diz assim, tá certo, minha esposa tá certa, eu vou fazer o que ela falou. Tá certo? Ele se sujeitou à esposa. Mas os versículos mais adiante diz que a esposa tem que se sujeitar ao marido. Mas antes disso tudo, ele fala, temos que sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. No temor de Cristo significa honrando a cabeça, que é Cristo. Certo? Então, você pode ver, nessa questão de 1 Pedro capítulo 3, ele fala, né, que pelo procedimento, o viver da esposa consegue ganhar o marido. Olha só, também a mesma coisa vamos aplicar na relação pais e filhos. Nós tivemos, uma vez, nós estávamos visitando, né, uma igreja, e daí os jovens falando assim, compartilhando, nós nos convertemos, mas nossos pais ainda são incrédulos. Daí nós perguntamos, né, para esses jovens, e o que vocês têm feito? A gente tem conversado, falado com eles e tal. Daí nós falamos para eles assim, bom, jovens, você já experimentou, por causa do Senhor, ser mais obediente aos pais e cooperar com os pais, principalmente cooperar com a mãe? Né? Inclusive, isso aqui nós aplicamos alguma vez na conferência de jovens e adolescentes no passado. Né? Você já fez o seguinte, ó, você quando termina de comer em casa, você ajuda a lavar prato? Eu não, que coisa, isso não é para mim não. Então, o que vocês vão fazer? Você depois, né, voltando à conferência, depois da refeição, você levanta, recolhe os pratos e lave os pratos. Ah, mas você quer ganhar seus pais? Faça isso. Daí alguns jovens fizeram, né? E os pais estavam impressionados e maravilhados. O que aconteceu com meu filho? O que é isso? O que aconteceu com meu filho? Né? Daí, quando entrou no quarto do filho, estava tudo arrumadinho. Eu não acredito. Porque antigamente era tênis para cá, meia para lá, toalha molhada em cima da cama. Agora, a cama está feita, arrumadinho. Que é isso? Quem que transformou meu filho? Esse Deus transformou meu filho. E pais se converteram. Sem palavras, mas pelo testemunho, pelo bom procedimento.
Está vendo? Daí pode ser que estava marido e mulher brigando, assim, vocês mulheres crentes e tal, né? Você também... Daí, de repente, vê a mulher, como tá, começa a servir o marido, assim, ué, o que aconteceu com ela, né? Certo? Então, é esse princípio que a Bíblia mostra, que o nosso viver tem um impacto muito maior que as nossas palavras. Correto? E quando vocês dizem, mas não, sofri injustamente, eu não acho que isso é bom, tal. Mas olha o que Pedro nos diz, na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 21 a 24. Diz assim, porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Cristo sofreu injustamente, não é isso? E o apóstolo Pedro, ele diz assim, olha no versículo 20, tá? Eu vou, para poder completar melhor esse sentimento. Aqui diz o seguinte, 1 Pedro 2,20. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência? Quer dizer, se você pecar e você foi esbofeteado, é merecido, tá certo? Porque você pecou. Que glória há nisso, né? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus. Se você está sofrendo, está certo? Injustamente, porque você pratica o bem, isso é grato a Deus. E o versículo 21 diz assim, porquanto para isto mesmo foste chamado. Você foi chamado para ter esse tipo de experiência. Bom, se você não gostou, reclame com Deus, tá certo? Não reclame comigo, certo? Eu sofro injustamente na mão do meu cônjuge. Certo? Você foi chamado para isso. Não gostou? Reclame com Deus. Tá certo? Então, olha só aqui. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então, o Senhor diz assim, eu andei nesse caminho, siga-me. Daí você vai compreender o que está em Mateus 16, 24, né? Que é um versículo bastante conhecido e que é importante que todos nós saibamos como se aplica essa porção, Mateus 16, 24, que diz assim, né? Se alguém quer vir após mim. Aqui não diz exatamente, aqui em Pedro diz, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então, o Senhor passou por isso e falou para nós, siga-me. Para isso nós somos chamados, tá certo? Siga-me. Eu vou andar por aí, vocês vão andar também. Vem. E aqui diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Você diz, eu não quero. Você não quer me seguir? Seguir eu quero, mas não quero passar por isso. Se você não passar por isso, você não está me seguindo. Siga-me. Mas eu vou sofrer tanto. Tome a sua cruz, negue a si mesmo. Certo? E você vai conseguir me seguir. Amém? Então, isso aí está vinculado com esse versículo. Olha o versículo 22 de 1 Pedro 2. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Versículo 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças,
mas entregava-se àquele que julga retamente. Passou pelo sofrimento que ele não revidava, né? Certo? Ele não fazia ameaças, ele não se vingava. O que ele fazia? O que Cristo fez? Se entregou àquele que julga retamente, porque Deus está vendo. Não fica mais fácil dessa maneira, se nós ganharmos tal visão? Versículo 24 diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Observe uma coisa. Andar nesse caminho de submissão não é você ser considerado inferior. Cristo passou por esse caminho. E Cristo era inferior? Não. Compreende? Tudo isso é para que o Senhor realmente possa ganhar o nosso ser e a nossa vida possa influenciar a vida das pessoas em nossa volta. Tem um momento do sofrimento, mas o sofrimento não dura a vida inteira. Tá certo? Agora, quando você sair, você sairá em ressurreição com uma nova realidade de vida. E aí, cada ato seu tem poder de influenciar as pessoas. Tá certo? Tem poder de salvar as pessoas, porque você é um com o Senhor. Aprendeu a ser um com o Senhor. É claro que quando vem a pressão, autoridades que querem nos fazer ir contra Deus, isso nós não podemos obedecer, né? Olha o que está em Atos 4:19. Atos 4:19 diz: mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Vocês deram uma ordem, mas Deus deu outra ordem, e nós vamos obedecer à ordem de Deus. Correto? Amém? Amém. Bom, agora indo mais adiante, aqui nós podemos ver que o nosso viver, o Senhor garante na sua palavra que o seu viver é mais poderoso do que o seu falar. Você quer que as pessoas sejam salvas? Preocupe-se em viver, ter um viver de testemunho, tá? Isso vai fazer as pessoas se converterem. As pessoas que não se conseguem se converter com o que nós falamos, irão se converter com o que nós vivemos. Tá certo? Então, essa é a maneira também de salvarmos a nossa casa. Nossos filhos, parentes. Correto? É esse nosso viver diante de Deus. E aqui mostra de uma maneira muito clara, isso aqui é a palavra de Deus, né, que o nosso viver toca no coração das pessoas. Tá? Toca. Então, diz, não é para ganhar com palavras, é preciso ganhar com nossas atitudes. E, principalmente as irmãs, o viver das irmãs é um viver que influencia muitas pessoas. Então, Salmo 68:11 é um versículo muito conhecido. Senhor deu a palavra, grande é a falange das mensageiras das boas novas. Certo? Nós estamos falando isso aí porque a 1 Pedro 3:1 fala da mulher ganhar o marido incrédulo. Né? Tá certo? Tá bom. Agora nós vamos para capítulo 3, versículo 3, versículos 3 e 4. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração,
unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Eu vou ler a versão King James atualizada. É bom sempre ler algumas traduções para que a nossa compreensão do versículo seja mais ampla, correto? Este versículo do King James atualizado diz assim: portanto, o que vos torna belas e admiráveis não devem ser os enfeites exteriores, como as tranças do cabelo, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Pelo contrário, esteja em vosso ser interior, que não se desvanece, toda a beleza que se revela mediante um espírito amável e cordato, que é de grande valor na presença de Deus. Aqui, essa palavra para as irmãs que Pedro diz, mostra para nós a verdadeira beleza. O que vos torna belas não são as coisas exteriores, certo? Então, não se preocupe tanto com os adornos, o cabelo, adereços de ouro, vestidos caros, essas coisas assim. Tem que se preocupar com o interior. E porque aqui diz, né? Pelo contrário, seja o homem interior do coração ou o nosso ser interior que não se desvanece. Fala então de uma beleza que não desvanece. E as irmãs sabem muito bem que a beleza exterior se desvanece, não é assim? Quando jovem, a pele é lisinha, não é isso? Tal. Tem algumas jovens que quando nasce uma espinha no rosto ou na testa, mas fica num desespero, parece que o mundo está terminando, fecha no quarto, chora. O que foi? O que foi? Nasceu uma espinha. Está tão preocupado com uma espinha na pele. Por que não se preocupa com as espinhas interiores, que a tornam feia interiormente? E tem pessoas que estão cheias de espinhas na beleza interior e nenhuma espinha na beleza exterior. A pele está lisinha por fora, mas a pele da pessoa interior está enrugada. E não está nem aí. Por isso que Pedro vem nos alertar. Tantas irmãs gastam tempo mesmo, cuidando da beleza exterior. Se gastasse esse tempo cuidando da beleza interior, não teria muito mais poder no espírito e influenciar e ser bênção para outros? Quando acorda, vai diante do espelho. Como é que eu estou? Só a parte exterior. E o espelho para ver como o homem interior? Isto vale para homens também, tá? Isso porque são princípios espirituais. Eu estou bem. Estou bem. Está bem? Como é que está seu homem interior? E nós nos preocupamos, um cônjuge tem que se preocupar com a condição interior, com a beleza interior do seu cônjuge. Pedro não é contra você arrumar cabelo. Precisa arrumar cabelo. Só que não gaste 3, 4, 5 horas nisso. Se gastar pelo menos 2 horas lendo a Bíblia ou orando, vai dar um fruto interior, tá certo? Tem tempo, pode gastar 5 horas para o cabelo, mas não tem. E você leu a Bíblia, não tive tempo hoje. Não teve tempo, gastou 5 horas para arrumar o cabelo. Claro, estou exagerando aqui, é para as irmãs também, irmãos e irmãs, sentirem como é a coisa. Ou joia de ouro. Você pode usar uma joia, não há problema. Mas que essa não seja a sua maior preocupação.
tem que cuidar do homem interior. Porque a beleza interior não desvanece. Não é isso? A beleza interior, com o tempo, à medida que amadurece, ela vai se desenvolvendo. Há um progresso da beleza. A pessoa se torna cada vez mais bela diante de Deus. Aqui fala de um espírito amável e cordato, espírito manso e tranquilo. E olha só o que diz no final do versículo 4, que é de grande valor diante de Deus. Grande valor diante de Deus. Então aqui mostra que tem coisas que Deus dá valor em nós. Nós todos, seja marido ou esposa, precisamos cuidar do nosso homem interior. Amém? O espírito manso e tranquilo. O cuidado do homem interior, a questão da nossa consciência. Cuidado, porque as outras coisas são corruptíveis. Mas o que é do Espírito é incorruptível. Não vamos gastar naquilo que é corruptível. 1 Pedro 1,18 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Aqui diz, prata e ouro são corruptíveis. Isto é, hoje você tem, amanhã você não tem. Agora, isso aqui é uma palavra que vale tanto para o marido como para a esposa. Nós vamos gastar a nossa vida naquilo que é corruptível ou incorruptível. Olha só o que diz em 1 Timóteo 6,17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. A palavra de Deus diz claramente que a riqueza é instável. Hoje você tem, amanhã você não tem. Mas depositem sua esperança em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Certo? Deus é aquele que supre tudo o que nós necessitamos. Amém? E por que Pedro pede para a gente dar valor ao que é o homem interior e não valor à questão exterior? Porque o Senhor, em Mateus 23, 28, diz o seguinte, Mateus 23, 28, diz, assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e de iniquidade. O Senhor estava repreendendo, aqueles fariseus. Exteriormente, parecer justo. Parecemos justos aos homens. Mas como é que está interiormente? O Senhor olha para o interior. Amados casais, o Senhor está olhando para o nosso interior e o que é que Ele está vendo? Por isso que nós temos que ir diante do Senhor. Senhor, opera em nós, nos transforma. Não queremos ser aqueles que dão valor ao que é exterior, aquilo que é aparência, mas aquilo que é eterno, aquilo que é incorruptível, aquilo que tem valor na sua presença. Amém? Agora, vamos, 1 Pedro capítulo 3, versículo 5, que diz, pois assim também, que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Versículo 6, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Agora eu vou ler King James atualizada para uma visão um pouco mais ampla.
Porquanto na antiguidade era desse modo que as santas mulheres que esperavam em Deus costumavam adornar-se. Elas eram dóceis, cada qual para com seu próprio marido. Então, esse versículo nos mostra que o que Pedro está falando para nós não é impossível, mas que as santas mulheres, outrora, praticaram isso, viveram isso. Tá certo? Essas mulheres esperavam em Deus. E essas que esperam em Deus costumam adornar-se de uma maneira diferente daquelas que não esperam em Deus. Tá certo? Não é uma questão de confiar em sua... Porque tem aquelas que confiam em sua própria capacidade e tem aquelas que confiam no poder de Deus. Tudo se resume se você confia ou não confia em Deus. Se você confia em Deus, você espera. Se você não confia em Deus, você não espera. Agora, aqui diz também, para nós, que foi desta maneira. Amém? Agora, também aqui diz assim, como fazia Sara, versículo 6, como fazia Sara quando obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação nenhuma. Então, se você confia em Deus e você vive a palavra de Deus, você não tem receio das coisas, porque você crê no poder de Deus para cuidar. E quando vemos Sara chamando Abraão de Senhor, não foi uma coisa que alguém obrigou a dizer. Tá, eu vou chamar Abraão de Senhor. Senhor, tá bom, está satisfeito agora? Não é nada disso aí. Era um sentimento interior, entendeu? Era uma coisa muito espontânea. Como você pode ver? Isso aí está em Gênesis 18, 12. Gênesis 18, 12 diz assim, riu-se, pois, Sara no seu íntimo. Então, olha só, era alguma coisa do interior, no coração dela, dizendo consigo mesma, tá? Não é alguma coisa que ela falou em voz alta, alguma coisa assim. Ela está falando para si mesma, dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Você pode ver, foi algo muito espontâneo, não foi? Porque ela está falando interiormente para ela mesma. E ela interiormente chamava o marido de Senhor. Você vê o que é realidade de vida? Não é nada forçado. Por quê? Porque ela sabia que Deus tinha dado uma promessa para Abraão. E que ela devia seguir, não é? Deus apareceu, foi para Abraão, não foi para Sara. E ela cooperou, não cooperou? Vai embora. Da terra, da parentela, da casa dos pais. Aí, se fosse hoje, de repente seu marido diz para você, amada irmã, o negócio é o seguinte, Deus mandou a gente sair daqui da cidade. E nessa cidade estão todos os seus parentes, né? Seu trabalho, sua coisa, sua casa, seus bens, está tudo aqui. Daí seu marido diz assim, vamos embora. Para onde? Não sei. Não sei. Nós vamos sair. Deus vai guiar. Vamos? Vamos? Quem de vocês, amadas irmãs, iria? Não. Então você vai primeiro, arranja trabalho, compra uma casa que eu vou depois, né? Vou sair com você? Está tudo aqui. Meu pai, minha mãe, meus parentes, está tudo aqui. Eu vou sair para você, para um lugar incerto. Sabe? Ela saiu. Você entende o valor de uma mulher assim? A importância de uma mulher assim para Deus? Se a Sara não quisesse sair, Abraão teria tido essas experiências?
Deus poderia cumprir na vida dele o que ele havia planejado? Não. Você entende por que é grato diante do Senhor o homem interior adequado? Porque no momento que Deus falar, vai dizer amém. E Deus vai poder cumprir o seu propósito por meio de um casal. Amém. Daí, no versículo 7, fala para os maridos. Pedro gastou 6 versículos para as esposas e 1 para o marido. Certo? Mas por quê? Por quê? É porque as esposas são mais problemáticas? Não. É porque as esposas são muito importantes. Não é uma importância. Você vê, todo mundo fala de Abraão, né? Abraão foi. Poucos falam de Sara. Mas se Sara não cooperasse com Abraão, não teria ocorrido essa história. Imagine se é um papel oculto. Entende? Existe, os maridos têm um papel mais visível, mas as irmãs têm um papel oculto, tão importante quanto o papel do marido. Agora, na vez do marido, diz assim, vamos ver primeiro, revista atualizada, maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Versão King James atualizada, exatamente da mesma maneira. Por isso que eu falei, os versículos 1 até 6 falam para as mulheres, mas também se aplicam aos maridos. Por quê? Porque ele diz assim, na revista atualizada, marido, vós igualmente. Entendeu? Todos no mesmo princípio daquilo que foi falado para a esposa. E na King James atualizada é exatamente da mesma maneira. Vós, maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas vossas orações. Aqui, então, nos mostra para os maridos, é importante que vocês vivam a vida comum do lar. Vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar. Os dois têm que ter convivência. Tem que ter uma vida em comum. Isso significa tem que ter momentos de comunhão, né? Um desfrutar da presença do outro, né? Um ajudar o outro, tem que viver a vida comum do lar. Uma coisa que destrói famílias é que marido vive uma vida, a esposa vive outra vida, e quando estão em casa, não tem uma vida em comum. Simplesmente habitam debaixo do mesmo teto. Vivei a vida comum do lar com discernimento, com sabedoria. E aqui diz, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. A constituição física da mulher é mais frágil. E se Deus também colocou o homem à frente, porque ele deu ao homem uma condição de enfrentar certas coisas que as mulheres não conseguem enfrentar. Então tem que saber cuidar da parte mais frágil. Não pode tratar a parte frágil de uma maneira rude. Se tem algo assim, uma joia delicada, né, muito frágil,
coloca na sua mão para você. Você tem que manejar com cuidado, não é? Não é pegar, pum, 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 aqui, ó, segura lá, pá. Não pode ser de maneira rude. A palavra diz claramente isso aí. Tem que tratar com dignidade, tem que tratar como parte mais frágil. E muitos problemas em casa surgem quando exatamente os maridos tratam a mulher de maneira rude, né? E aqui ele diz assim, por que deve tratar também com dignidade e com honra? Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Existe uma bênção de Deus que é para os dois, juntos. Não é uma bênção para um. Existe uma bênção que Deus dá para dois. Mas essa bênção Ele só pode dar se os dois forem um. Eu gosto de dar o seguinte exemplo, né? Aquela questão de muitas vezes, né, mísseis intercontinentais, né? Não é uma pessoa que maneja a chave, tem que ser duas pessoas, né? Tem que ser duas pessoas que colocam junto e tem que virar aquela chave juntos, não é isso? Para dar ignição e dar partida. Ninguém pode fazer sozinho. Então, é importante que o marido e a esposa possam agir dessa maneira. Cada um tem uma chave. Quer receber a graça? Então, vamos colocar, né, a chave ali no seu devido lugar. E agora, quando fala 3, nós vamos girar juntos, tá bom? 1, 2, 3. Giram junto. A bênção chega. Porque são juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Deus quer dar para os dois juntos. E aqui diz ainda, de forma que não sejam interrompidas vossas orações. Aqui mostra um princípio fundamental. Oração dos dois juntos. E existe um versículo que mostra daí o poder de dois sendo um. O poder de dois sendo um. Isso está em Mateus 18. Versículo 19. Em verdade, também vos digo, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Aqui, esse versículo mostra 2 concordando. Esse concordar, no grego, significa sinfonel, é como uma sinfonia. Os dois estão tocando a mesma música. Eles podem ser instrumentos diferentes, mas os dois estão tocando a mesma música, lendo a mesma partitura, certo? E aqui diz, se concordaria, essa partitura é a partitura que Deus dá. Então, isto é, eles estão buscando juntos a vontade de Deus. O que vai acontecer? Aqui diz, se tiver 2 assim nessa condição, qualquer coisa que porventura pedirem, se lhe é concedida por meu Pai que está nos céus. Tem ou não tem poder? Aqui tem uma promessa. Aqui tem uma promessa. Se os dois concordarem, claro, segundo a vontade de Deus, Deus vai fazer. Não é os dois combinando assim, vamos combinar de pedir um Rolls Royce para nós? E a Bíblia diz que Deus vai dar o Rolls Royce para nós, né? Não é isso aí não. Porque isso aí não está na partitura, está tocando uma música estranha, né? Certo? A partitura é Deus que dá. Mas entende a importância de receber a mesma graça de vida. E aqui diz, para que não sejam interrompidas vossas orações. Uma vez eu perguntei para os irmãos, né, para os casais,
as orações de vocês dois juntos, dentro desse princípio de Mateus, como é que estão? Foram interrompidas? Tem alguns casais que falam, irmão Miguel nem começou, nós não sabíamos. Eu disse, então, já agora que você sabe, né? Começa e não interrompam, porque esse é o caminho da bênção. Tá? Então, acho que está bom. Essa é a porção, né, de Pedro para nós. Mas observe, amados casais, Deus quer que nós sejamos um. Você consegue ver essa importância agora? Nós sofremos muitas coisas desnecessariamente no passado, mas vamos tomar o caminho do Senhor. Nesse momento, que antecede a volta do Senhor, nesse novo começo, que a nossa vida familiar, a vida de casal também tenha um novo começo diante do Senhor. E que o Senhor abençoe a todos os casais. Amém.